Seja bem-vindo a este vídeo. Inscreva-se em nosso canal, deixe seu like e compartilhe. Lucas capítulo 20. Aconteceu que, num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos. E o arguiram nestes termos: dize-nos com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Respondeu-lhes: e também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me: o batismo de João era dos céus ou dos homens? Então eles arrazoavam entre si, e se dissermos do céu, ele dirá: e por que não acreditastes nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de ser João um profeta. Por fim responderam que não sabiam. Então Jesus lhes replicou: pois nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. A parábola dos lavradores maus. A seguir passou Jesus a proferir ao povo esta parábola: certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha, ou os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Em vista disso enviou-lhes outro servo, mas eles também a este espancaram e, depois de o ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de o ferirem, expulsaram. Então disse o dono da vinha: que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo-o porém os lavradores, arrazoavam entre si dizendo: este é o herdeiro. Matemo-lo, para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha o mataram. Que lhes fará pois o dono da vinha? Virá e exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isto, disseram: tal não aconteça. Mas Jesus itando-os disse: que quer dizer pois, o que está escrito: da pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra, angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Naquela mesma hora os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que em referência a eles, dissera esta parábola, mas temiam o povo. Observando-o subornaram emissários que se fingiam de justos para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então o insultaram, dizendo: mestre, sabemos que falas e ensinas retamente e não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu: mostrai-me um denário. De quem é a efígie e a inscrição? Prontamente disseram: de César. Então, lhes recomendou Jesus: dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo e admirados da sua resposta, calaram-se. Chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe: mestre, Moisés nos deixou escrito que, se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. Ora havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também desposaram a viúva. Igualmente os 7 não tiveram filhos e morreram. Por fim morreu também a mulher. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será esposa? Porque os 7 a desposaram. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento. Pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então disseram alguns dos escribas: mestre, respondeste bem. Dali por diante, não ousaram mais interrogá-lo. Mas Jesus lhes perguntou: como podem dizer que o Cristo é filho de Davi? Visto como o próprio Davi afirma no livro dos Salmos: e disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Assim pois Davi lhe chama Senhor, e como pode ser ele seu filho? Ouvindo-o todo o povo, recomendou Jesus a seus discípulos: guardai-vos dos escribas.
Que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Os quais devoram as casas das viúvas e para o justificar, fazem longas orações, e estes sofrerão juízo muito mais severo. Até os dias de hoje, muitas pessoas contestam a autoridade de Jesus Cristo. A religiosidade pode matar a essência de um verdadeiro cristão. É preciso saber que somos templo e morada de Deus, e conhecermos a sua palavra é fundamental para servir melhor a Deus. Jesus nos adverte sobre o grande perigo de espelharmos a nossa vida em pessoas de caráter dos hipócritas. Pessoas cujo comportamento e atitudes não inspiram a seguir a Deus e seus preceitos. Tais atitudes podem nos distanciar e transformar a nossa intimidade com Deus em algo amargo e doloroso. Pois ao se afastarmos de Deus, pagaremos as consequências. Na Bíblia vemos vários exemplos. É preciso estar atento, procurando em orações sinceras a Deus, para nos dar sabedoria, e nos dar livramento, e não nos permitir que a hipocrisia nos contamine. A alta análise de como estamos agindo é muito importante. A declaração de Jesus mostra que todos os aspectos da vida estão relacionados com Deus, ou aceitamos ou rejeitamos. Nossas atitudes falam mais alto do que muitas palavras. Jesus é o único que pode nos perdoar e dar a direção que devemos seguir. Deus o abençoe grandemente. Amanhã Lucas capítulo 21.